Então, primeiro, queria agradecer a Shirley, mais uma vez, conversei com ela mais cedo hoje. Esse é um projeto, Shirley, como eu conversei, né, como a gente falou, né, que visa qualificar o debate para as discussões das eleições municipais, né, todo ano eleitoral, o Espírito Santo em Ação e a rede empresarial formada por 8 associações empresariais regionais. A gente faz um trabalho de estudar quais os temas são mais relevantes para serem tratados e debatidos, e esse ano a gente está fazendo um aprofundamento desse tema para que quando a gente chegue realmente naquele momento de conversar com os candidatos e posteriormente com o prefeito, com os prefeitos eleitos, né, todas as associações e o próprio Espírito Santo em Ação, a gente consiga botar assim, trazer elementos, trazer dados, informações, cases de sucesso, parcerias, já para resolver, pensar na resolução dos problemas. É claro que identificar o problema é o primeiro passo, né? Mas aí para isso que a gente montou uma plataforma de um relatório interativo aí, um BI, para a gente ter acesso às informações. E aqui a gente está no nosso quinto encontro para falar sobre ambiente urbano, né? Porque eu li isso em algum lugar e repito bastante, né? O Estado, o país são ficções jurídicas, né? O que existe mesmo são os municípios. Então, quando a gente sai na rua, a gente não vê o Estado, a gente vê o município. Então, a vida do gestor público municipal é mais complicada, porque o problema está ali na porta dele, né? E aí a gente queria entender um pouco mais sobre ambiente urbano, a gente quer entender quais são os temas principais, né, que a sociedade civil organizada pode e deve levar para esse debate, e a gente conta aí com a sua experiência e sua disponibilidade para falar com a gente um pouquinho. Só para apresentar para vocês, gente, a Shirley é arquiteta urbanista pela Universidade Federal do Ceará, mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela mesma instituição, doutoranda em geociências pela Unicamp e especialista em liderança e gestão pública pelo CLP, de onde eu também faço, do grupo que eu também faço parte, né? Também fez um módulo internacional lá em Harvard, muito legal aquela semana, né? Shirley, muitos aquilo aprendizados. É um marco, né? Na nossa vida. Exato. E possui experiência profissional na elaboração de planos diretores municipais, planos de projetos urbanísticos, plano de mobilidade urbana e turismo. Tem experiência acadêmica como docente na UFC e na UNIT, na área de planejamento urbano. Foi secretária municipal de planejamento de Itu, São Paulo, coordenadora de projetos da APRECESP, Associação das Prefeituras e Instâncias do Estado de São Paulo, diretora de planejamento da assistência social da Prefeitura de Aracaju, e atualmente se dedica à área de ensino e pesquisa no programa de gestão pública e governança da UNIT e à consultoria a prefeituras municipais de Sergipe. Shirley, muito obrigado, queria agradecer aqui novamente. A rede não é tão comum para a gente se abrir tanto assim para tanta informação, a gente está sendo positivamente bombardeado e a gente tem anotado todas as dicas, então peço aí para você dar essas dicas de ouro para a gente levar para os nossos debates. Bacana. Queria agradecer mais uma vez o convite, é uma honra. Hoje eu estava conversando, inclusive, com alguns colegas arquitetos. A gente está participando aqui de uma campanha agora, porque vai ter eleições aqui para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo esse ano, né, em todo o Brasil, e a gente está participando de uma chapa onde a gente estava discutindo a importância de se fazer pedagogia urbana, que é discutir a cidade com a sociedade, né? Não só para dentro da universidade, com os alunos, com os nossos colegas, mas a gente ter o dever de discutir a cidade com a sociedade como um todo. Então, é um privilégio para mim estar aqui com vocês, agradeço demais, é uma honra, eu fico muito feliz, muito mesmo, de dividir um pouquinho da minha trajetória aí com vocês. O Orlando falou que não é uma aula, né? Não é uma palestra, na verdade é um bate-papo. Aqui eu vou dar uma pincelada assim, em temas que eu considero que são fundamentais e que estão nas agendas mais atuais, né? Da gestão pública, do ponto de vista internacional, né? Da ONU, o que a ONU considera que são cidades que tenham qualidade de vida, até outras instâncias aqui no Brasil também, que colocam esse desafio aos gestores, né, principalmente gestores municipais, como você colocou, que são os responsáveis, de fato, pela vida urbana, né, pelo cotidiano das pessoas.
o que está sendo mais discutido hoje em dia, né? Então, eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, alguns slides, porque não dá para a gente discutir cidade sem a gente ver imagens, né? Eu trabalho muito, sou professora, então eu trabalho muito com imagens para poder, acho que imagens falam muito mais até do que muita informação. Então, eu posso compartilhar já aqui com vocês. Aqui uma apresentaçãozinha. Fique à vontade. Vê se tá, eu acho que está liberado já. Deixa eu ver aqui se abre. Aproveitar para registrar aqui o Michel da ACEDIC, né? Obrigado, Michel, por estar participando, e o Gustavo Demuner também, da EC. Tá aparecendo já para vocês? Tá sim. Agora ele está reduzido ainda, ele não tá no modo de apresentação, não. E agora? Agora tá certo. Agora tá certo? Tá certo. Então, o tema já está colocado, né? A importância do tema também já está colocado. A gente vai falar aqui sobre temas. Eu gostei muito do título, né, que vocês colocam lá nas lives, né, que são Diretrizes 2020, na verdade, em várias áreas, né, de atuação que vocês estão trabalhando. Então, aqui a gente vai ver um pouco, né, eu vou resgatar um pouco aqui da história, dos marcos legais que a gente tem nesse tema do ambiente urbano, para a gente entender onde que nós estamos hoje, quais são as tendências, né? Quais são as boas práticas que a gente tem em algumas áreas, e quais são os principais desafios que a gente tem também hoje em termos de ambiente urbano. Aqui é um slide falando o que vocês consideram, né, que são os desafios do ambiente urbano. Lá na plataforma, né, lá no BI de vocês colocaram esse conceito aqui, né, que o ambiente urbano ele vai tratar de definir ações e recursos para o desenvolvimento de uma cidade democrática, inclusiva e respeitosa, garantindo a participação de toda a sociedade. Então, eu gostei demais, porque antes mesmo de eu ver essa conceituação aqui de vocês, toda a minha fala, ela vai o tempo inteiro, ela vai ser direcionada para isso. E o ambiente urbano, no ambiente urbano, a gente tem que buscar o tempo inteiro que a cidade ela seja democrática e inclusiva com todos e todas. Vocês destacam lá no BI de vocês alguns indicadores que são importantes, né, para a medição do que é um ambiente urbano bom, né, digamos assim, ou não tão bom, né? Vocês destacam a questão de infraestrutura, se tem legislação urbana ou não, água, coleta e tratamento de esgoto, lixo, etc. Mas eu vou trazer aqui outras dimensões aqui que eu considero importantes e que são tratadas em algumas legislações, né, ao longo desse tempo aí, desde da aprovação do Estatuto da Cidade, que regulamenta 2 artigos lá da Constituição Federal que tratam sobre as cidades, que eu acho importante a gente resgatar. Antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que para tudo que foi criado lei, né, para tudo que foi criado plano, que é o que a gente tem muito hoje, o Brasil ele é muito rico de instrumentos legais, né, de ferramentas, de instrumentos de planejamento para a gente tratar o ambiente urbano, mas tudo isso teve um começo, né? A gente criou tudo isso para a gente tratar dos problemas urbanos. E como surgiram esses problemas urbanos, né? A gente teve uma transição muito rápida, digamos assim, né? Dentro da história, né, do Brasil como um todo, a gente tem uma urbanização que ela traz 85%, né, das cidades hoje elas são mais urbanas do que rurais, dentro de menos de um século, né? Foi a partir de 1950 que mais da metade da população começou a migrar para as cidades, onde vive essa população hoje aglomerada nas cidades, e tudo isso sem que os municípios tenham se estruturado, tenham criado uma estrutura administrativa, tenham se planejado, tenham formulado, definido instrumentos jurídicos para lidar com os desafios que esses municípios começaram a enfrentar. Então, as cidades começaram a se urbanizar, aglomerando pessoas que passaram a ter
falta de serviços básicos, né, como saúde, transporte, educação, lazer, cultura, saneamento básico, etc. Então, foi a partir desses problemas, né, que foram gerados em função dessa urbanização crescente e acelerada, e sem o preparo, né, prévio desses municípios para receber tanta gente, esses problemas urbanos eles acabaram surgindo, e desde então, né, no Brasil, as cidades brasileiras elas têm corrido, né, que a gente fala, né, corrido atrás do prejuízo, apagado incêndio todos os dias para resolver esses problemas que continuam aparentemente sem solução. Né? É tudo muito difícil. Hoje a gente fala de universalização do saneamento básico, quando a gente sabe, né, que cidades inteiras não tem 100% das pessoas não tem, por exemplo, coleta e tratamento de esgoto, né? Municípios que não têm abastecimento de água adequado, né? Os serviços públicos de saúde, educação, de transporte ainda muito precários. Então, a gente está falando ainda hoje de uma realidade que ela é muito semelhante há um século atrás, né? De quando as cidades começaram, de fato, a se urbanizar, né? E aí a gente tem um marco legal que é muito importante, né? A gente tem inicialmente uma Constituição Federal que tem 2 artigos, 182 e 183, que vão falar sobre os planos diretores, sobre a necessidade, na verdade, sobre a obrigatoriedade das cidades brasileiras, né? Com mais de 20 mil habitantes, de ter elaborados e aprovados os seus planos diretores, que são esses os planos que vão ser instrumentos de desenvolvimento, né, que vão regular o crescimento, que vão disciplinar o uso e ocupação do solo dessas cidades, mas somente em 2001 é que surge de fato uma lei, a Lei 10.257, que é conhecida como Estatuto da Cidade, e que vem, de fato, regulamentar esses artigos e que vem detalhar um pouco mais para os municípios, né, para os gestores, o que era preciso fazer, né? Como a gente faz com que as cidades elas tenham seus problemas urbanos resolvidos, como que a gente faz com que, de fato, as cidades elas sejam mais democráticas, ou seja, que a gente tenha uma cidade, uma urbanidade para todos e todas, sem distinção, né? Sem diferenças socioespaciais, como a gente encontra na maioria das cidades, né? As periferias, as favelas, etc., impactos ambientais, etc. Então, vem o Estatuto da Cidade, que a gente chama de que a gente considera que é uma caixinha de ferramentas, onde tem lá vários dispositivos que os municípios podem se apropriar, colocar em seus planos diretores e dizer, olha, nós queremos a cidade dessa forma, nós vamos então usar determinados instrumentos legais e urbanísticos que estão aqui do Estatuto da Cidade. Após a aprovação, né, e a implementação do Estatuto da Cidade, a gente tem uma linha do tempo aqui em que a gente mostra que 2001 foi o Estatuto da Cidade, e outras leis começaram a ser criadas também em função da necessidade, das demandas que vão surgindo. Vem a Lei da Habitação de 2005, vem a Lei de Saneamento Básico. Hoje a gente fala em Marco Legal de Saneamento Básico, né, com a lei que foi aprovada agora recentemente, mas na verdade o marco mesmo do saneamento básico é essa da lei, né, de 2007, quando de fato se institui a necessidade da universalização do saneamento básico no Brasil. 2010, a Lei de Resíduos Sólidos, que vai tratar mais especificamente sobre o lixo. A Lei da Mobilidade Urbana, que vem em 2012, e a lei que vai tratar sobre regiões metropolitanas, né, o Estatuto da Metrópole em 2015. Todas essas leis para cidades com mais de 20 mil habitantes, dando a obrigatoriedade para que essas cidades elas elaborem e implementem seus planos com determinados prazos, né? Então, cada lei dessa tem os seus prazos aí para implementação. Então, por exemplo, a Lei da Mobilidade Urbana, ela colocava a obrigatoriedade dos municípios de ter seus planos de mobilidade urbana até o ano passado, 2019. A lei que vai, o Estatuto da Cidade vai trazer a obrigatoriedade, por exemplo, dos planos diretores de serem revistos de 10 em 10 anos. Então, planos diretores que foram elaborados lá atrás, em 2006, como eu vi que no caso de vocês, por exemplo, a gente tem a maioria dos municípios, né, da rede aí do Espírito Santo, tem seus planos diretores mais atualizados, né, de 2016, de 2018, de 2017, mas alguns estão com planos diretores, por exemplo, de 2006, de 2008, em que já passou
a época da obrigatoriedade da revisão, inclusive podendo dar, gerar a questão da improbidade administrativa, né, para o gestor que não providenciou a revisão dessas leis. E para cada lei dessa, como eu falei, a criação dos instrumentos de planejamento, né? Então, o Estatuto da Cidade, ele vem falar mais especificamente sobre o plano diretor municipal. A Lei da Habitação, ela vem dizer como que deve ser um plano de habitação, o diagnóstico do déficit habitacional, como que deve ser medido esse déficit, quais são as propostas que podem ser colocadas para o município para a produção de habitação para cobrir esse déficit. A Lei de Saneamento fala da obrigatoriedade do plano de saneamento, a Lei de Resíduos Sólidos fala da obrigatoriedade do plano de resíduos sólidos, um problema grave hoje nas cidades também, com os lixões que precisam ser erradicados, e os municípios têm tido muito problema, né, para poder resolver as questões dos seus lixos. Né? E o plano de mobilidade urbana, não está aqui o do Estatuto da Metrópole, mas que também vem obrigar a municípios de regiões metropolitanas que elaborem seus planos integrados, né, de desenvolvimento urbano integrado. Então, eu queria falar um pouquinho especificamente mais do plano diretor, né, porque é o plano diretor municipal que vai, de fato, cuidar do ambiente urbano. Lano, queria que você me chamasse a atenção aí em relação ao tempo, tá? Porque eu vou falando... São 5h23 agora, fica à vontade para falar 40. Se você quiser terminar antes, fica à vontade, tá tranquilo. Tá bom. Porque eu tenho muita informação aqui, esses slides eu posso passar para vocês depois, tá? Essas informações mais detalhadas, e aí eu posso a qualquer momento interromper e a gente ficar mais no bate-papo mesmo, certo? Ô, Sheila, como a gente está com um público aqui privilegiado, eu vou dar oportunidade para as pessoas te interromperem, então, de vez em quando, para fazer alguma pergunta específica, para a gente não levar isso para o final. E aí a gente vai conversando. Pode ser? Perfeito, pode ser. Então, gente, o pessoal que está ouvindo a gente aí, Bessa, Gustavo, Michel, Frank, fica à vontade aí para fazer as perguntas que quiser durante a apresentação da Shirley, tá? Então, beleza. Se alguém quiser, já dá uma chamadinha aí, né? Então, os planos diretores vão ser os instrumentos de planejamento urbano municipal, como eu falei, né? O plano diretor, ele tem algo que é muito peculiar, que é a questão que é o que é o mais conhecido dos planos diretores e as respectivas leis de uso e ocupação do solo, que são os zoneamentos, né? Então, aí à direita vocês estão vendo um mapinha, num plano diretor de Toledo, por exemplo, em que mostra a cidade, né? O território, ele demarcado por zonas, né? E essas zonas, elas vão corresponder a específicos indicadores que vão dizer o que pode e o que não pode acontecer nessas zonas, né? Então, são zonas que podem ser especificamente residenciais, são zonas que podem ser especificamente industriais, zonas comerciais, zona onde a gente pode ter mais o uso misto, zonas onde eu vou ter um potencial maior de construção e outros menos potencial de construção em função de questões ambientais, em função de um patrimônio histórico que precisa ser preservado. Então, a partir da caracterização do território, dos territórios dentro do município, esse zoneamento ele é feito com a intenção de adensar, desadensar, proteger, induzir crescimento ou impedir o crescimento para determinadas áreas. Então, é a sociedade, né, coletivamente, são os gestores junto com a sociedade que vão dizer qual é a cidade que nós queremos. Então, hoje a gente tem cidades hoje que diz, o meio ambiente não está sendo preservado, está sendo instalada indústria em todo lugar sem o devido respeito, a questão da poluição, do barulho, etc. Os nossos canais, os nossos rios estão sendo todos canalizados. Está sendo adensada uma área onde não tem infraestrutura, onde não chegou água, ainda não chegou esgoto, ainda não tem transporte público, e o poder público está deixando com que a cidade ela vá crescendo para uma área que ela não está preparada ainda. Tudo isso quem define é o plano diretor. É o plano diretor que vai dizer. Então, hoje a gente diz, a nossa cidade ela está largada, a nossa cidade está sem disciplinamento. Na verdade, a nossa cidade ela está com plano diretor. Ou ela não tem plano diretor,
ou ela tem um plano diretor que não está considerando, de fato, todos os aspectos que precisam ser considerados, certo? Shirley, Oi. veja só, eu sou membro do Conselho do Plano Diretor aqui da minha cidade. Maravilha. E uma dificuldade que a gente tem é que até muito recentemente o plano diretor só cuidava da questão urbana e não considerava os distritos. Então agora a gente está passando por uma revisão e a gente está traçando o plano diretor do município, porque às vezes tem distrito que chega a ser do tamanho maior do que a sede e ele não era contemplado com principalmente a postura, aquela série de questões. Como é que você vê essa questão? Porque quando a gente fala em plano diretor municipal, a pessoa foca sempre na sede. Claro. E esquece que o município é composto por meio Rural. Tem, às vezes, cidades do entorno. Você está perfeitamente correto, né? O município, o plano diretor, ele é municipal, ele tem que tratar do perímetro urbano, inclusive dentro da própria lei do plano diretor, a lei do perímetro urbano, por exemplo, ela pode ser alterada, se for interessante para o município que esse perímetro ele seja mais restrito, ele seja ampliado. Ele tem que tratar das zonas de expansão urbana, que são as áreas que ainda não são urbanas, mas caso se entenda que as áreas de tendência de crescimento vão ser para uma determinada área, onde há possibilidade de crescimento e que pode se tornar urbana, tem que ser tratada também. A área rural também, os povoados também, e principalmente esses núcleos urbanos que você está mencionando, que já têm configurações urbanas muito consistentes, né? Porque senão eles vão se tornar núcleos indisciplinados, né, do ponto de vista de uso e ocupação do solo, e que vão gerar problemas como a sede urbana está gerando já, né, há muitos anos, justamente porque não houve um disciplinamento, um instrumento que planejasse e disciplinasse essa ocupação. Você está certíssimo. Então, essa revisão está contemplando isso, né? Acho que a internet dele tá ruim. Qualquer coisa a gente pega ele depois de novo. Cortou um pouquinho, né, a fala dele. Ô, Shirley, deixa eu já entrando nesse assunto também. Se você estiver na sua apresentação, depois você não precisa responder agora. É porque ontem a gente fez uma dinâmica com uma associação de Aracruz para identificar algumas questões regionais também para a gente trazer para esse projeto. E um dos pontos que eles levantaram lá, que eles têm muita preocupação, como é uma cidade que tem recebido muitos empreendimentos grandes nos últimos anos, é o crescimento desordenado, justamente, né? E por mais que você tenha um PDM atualizado e tudo, você tem a questão da fiscalização também, né? Também, Eu queria que se você pudesse abordar em algum momento, né, como é que seria, o que seria uma fiscalização eficiente, não para punir, mas para orientar, entendeu? Educar, né? Isso. Isso aí está no último slide sobre os desafios. Legal. Legal. Que é um desafio, né? Desculpa, deixa eu emendar também, boa tarde, Shirley, Frank Caldara, aqui da Abel Linhares. Mais um desafio seria também o seguinte: na gestão passada, vamos falar que é da oposição que está agora, né, no atual governo municipal, eles delimitaram fizeram um zonamento urbano. Aí entra uma nova gestão, não estou dizendo que aconteceu, mas entra uma nova gestão e fala, não concordo com isso e vamos refazer. Como nos proteger disso e para cada gestor não fazer a sua vontade, né? A sua vontade. Isso eu vou abordar, mas eu já posso falar logo, né? O plano diretor, obrigatoriamente, pelo Estatuto da Cidade, ele tem que ser participativo. Todos os segmentos da sociedade devem participar da construção coletiva
né, do plano diretor. O gestor, ele não pode ser o dono do plano diretor. O gestor, o prefeito, ele vai ser o responsável pelo encaminhamento do projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E os vereadores, de preferência, têm que ser envolvidos no processo de construção desde o início também, para não ser aqueles lá na frente que vão dizer, não sabia, não conhecia, vamos fazer um monte de emenda, vamos desconstruir esse plano, porque a gente não participou. E a população, através de associações de moradores, de entidades profissionais, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, várias entidades ligadas às questões da cidade, devem obrigatoriamente participar, que é para poder dar legitimidade e não permitir que esse tipo de coisa aconteça, de o gestor achar que mudou a gestão, então eu vou mudar o plano diretor da minha cidade, como se a cidade fosse dele, né? A cidade é de todos, e o Estatuto da Cidade traz, inclusive, quais são os instrumentos, audiências públicas, reuniões, dá várias possibilidades, né, de canais de participação e ressaltando a questão da obrigatoriedade de participação de todos e todas. Então, quando vocês observarem que um plano diretor está sendo feito pela prefeitura às escondidas, no escritório, não comunica, não sai na mídia que isso está sendo feito, né? Que está sendo elaborado, que comissões estão sendo criadas para discutir determinados assuntos, tem alguma coisa errada, né? Então, é o momento da sociedade cobrar. Ouviu? Eu vi a notícia que o plano diretor está sendo elaborado, mas cadê as audiências públicas? Cadê as comissões de trabalho, os grupos de trabalho para poder a gente discutir os diversos aspectos do plano diretor? Porque tem que ser criados os grupos de mobilidade urbana, o grupo de habitação, o grupo que vai cuidar da área ambiental. Não que sejam caixinhas isoladas que precisem ser cuidadas isoladamente, mas profissionais, especialistas, a sociedade que vivencia, né, o dia a dia na cidade, que melhor sabe que a rua dela alaga quando chove, não é porque resolveu chover a mais, né? E a rua dela foi alagada, é porque ali está tendo algum problema de ocupação, de margem de rio, que não foi considerado pelo plano diretor. O plano diretor, então, agora tem que considerar uma reserva maior de permeabilidade do solo para que aquilo ali não aconteça mais. A população no dia a dia sabe quais são os problemas que ela vive, né? Então, ela tem que participar. Respondido? Okay. Claro, obrigado. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, mostrando o que o plano diretor faz também, né? Em determinadas áreas, aqui, por exemplo, nas 3 imagens, vocês têm a mesma quantidade de pessoas morando, a mesma quantidade de pessoas por hectare. E você tem uma configuração, aqui à esquerda é um prédio, né, vertical, com uma área verde considerável, né, e uma área bem impermeabilizada para estacionamento, ou seja, de privilégio aos carros. No meio, você tem uma área que não é verticalizada, mas pouca área verde, né? Menos área para carros. E na terceira imagem, vocês têm construções, né? Que não são tão verticalizadas e um equilíbrio maior com áreas verdes. Então, com a mesma quantidade de pessoas. Então, essas são algumas decisões que o plano diretor também toma. Quais são os indicadores urbanísticos de cada zona? Onde que eu vou poder verticalizar? Onde que eu tenho mais infraestrutura? Onde que eu preciso equilibrar mais a área construída com as áreas verdes? E aí vai nas tabelinhas dos indicadores, que tem uns nomezinhos que são esquisitos para quem não é da área, índice de aproveitamento, ou coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, né? São indicadorzinhos que tem lá para cada zona da cidade, são as tabelas que geralmente estão lá nos anexos, né, dessa lei, que vão dizer especificamente qual é a forma que a gente vai dar para a cidade, qual é a forma que a gente vai dar para determinadas áreas, né? Aí vem aquelas polêmicas, aquela área está verticalizada demais e não tem infraestrutura para isso, tem uma determinada área que não tem verde, tem uma determinada área que o privilégio é do carro e não do pedestre. O plano diretor ele tem que prever tudo isso, o plano diretor ele vai ter que ter formas, né, de regulamentar o que pode e o que não pode em cada área da cidade. Ah, mas o plano diretor da minha cidade não está tratando disso. Então, ele está incompleto. Porque o plano diretor ele vai regulamentar a ocupação em todos os seus níveis, né? Como ele ocupa no solo,
como vai acontecer a verticalização, como vai se dar o equilíbrio do verde, do construído e do não construído, como que vai se dar a preservação das áreas de preservação ambiental, dos córregos, dos parques, das praças, etc. Tudo isso tem que ser contemplado. Onde vão ser as áreas onde eu vou privilegiar a habitação para a população de baixa renda, para que não haja cada vez mais o distanciamento, né, da área nobre da cidade e a periferia da cidade. Tudo isso o plano diretor tem que tratar, né? A gente vai trazendo aqui algumas imagens. Aqui à esquerda, eu tenho uma foto que é daqui de Aracaju, né, da cidade onde eu moro, de uma rua que é deserta, com um muro cego, né, um muro que você tem só estacionamento para carro, não tem verde, não tem calçada, né, só para circulação de carro e um muro cego. E ao lado eu tenho uma calçada ativa, que a gente chama, né, com circulação de pessoas, com comércio, com diversidade de usos, comércio, serviço, etc., né, com atrativos para a população, com arborização, fazendo com que essa rua tenha vida. A gente, no nosso linguajar urbanístico, a gente diz que à esquerda você tem uma rua morta e à direita você tem uma rua viva. O plano diretor, ele trata disso também. O plano diretor daqui de Aracaju, por exemplo, ele permite que a gente tenha condomínios fechados de até, com muros cegos de até 500 metros de extensão. Então, essa configuração da esquerda, ela é possível de acontecer porque o plano diretor permite isso, entendem? E tem lugares em que não permite essa extensão absurda e tem lugares que não permitem nem os muros cegos. Dão outras alternativas, como a gente vai mostrar aqui para vocês também. Aqui, por exemplo... Oi. Um outro tema que você colocou aí que me é bastante preocupante é a questão das áreas consolidadas. Por exemplo, eu tenho aqui na minha cidade um rio bastante caudaloso, e aí eu tenho um problema que as áreas livres, mesmo em ambiente consolidado, a gente tem dificuldade da liberação dos alvarás. Como tratar essa questão? Porque tem uma lei federal que regulamenta isso. Então, o plano diretor municipal não pode contrariar a lei maior que a lei federal, perfeito? Como é que trata isso? Porque é uma dificuldade que eu tenho, isso é uma dor do meu município. Inclusive, isso é uma dor geral. Eu estou sendo vítima de um processo porque votei favorável à liberação de um projeto que contemplava o distanciamento, mas eu estou me dando um trabalho danado isso. Como é que você tem visto isso Brasil afora? Brasil afora, isso está acontecendo de forma judicializada, porque está acontecendo isso no Brasil inteiro, porque essas alterações, né, das leis ambientais que ampliaram as margens, né, as faixas de preservação dos recursos hídricos no Brasil, vieram depois da vida das cidades, de muitas cidades já consolidadas, como você está falando. A gente tem aqui em Aracaju, por exemplo, áreas que a gente considera que são áreas que estão congeladas. A prefeitura ela não aprova mais nada enquanto essas questões não terminam de ser resolvidas judicialmente, porque as pessoas estão buscando aprovar seus alvarás, né, retirar seus alvarás, aprovar suas construções, reformas, ampliações, etc., em áreas que já existiam há muito tempo, e é só via judicial que essas pessoas estão conseguindo. Se você jogar uma pesquisa no Google sobre isso, você vai encontrar problemas relacionados a isso no Brasil inteiro. E aqui em Aracaju, por exemplo, só judicialmente a gente está vendo acontecer. Agora, tem lugares em que já tem, né, a chamada jurisprudência, né, que tem muitas decisões já a favor em determinados lugares, então já está tendo um entendimento do Ministério Público de que, então nessa área não tem o que fazer. Porque a gente tem áreas aqui, em muitas cidades no Brasil acontece isso, cidades que foram construídas na margem do rio. Eu tenho uma cidade aqui em Curitiba, que ela é totalmente à margem do Rio São Francisco. Com a faixa, né, a nova faixa que precisa ser respeitada em relação ao Rio São Francisco, passa do limite, inclusive, do município. Ou seja, o prefeito falou lá, o município não precisava, não era para existir, entendeu? Não era nenhuma construção, era o município inteiro. Oi. Ok. Oi, alguém chamou?
Não, pode seguir, Chi. Posso seguir? Então, assim, a gente estava falando dos muros, né? Da questão dos muros. Então, a gente vai trazendo aqui algumas boas práticas, né, em relação a isso. Qual que é o problema do muro em si, né? Uma rua como essa, vocês imaginem circular numa rua dessa da esquerda à noite. Quem tem coragem de passar numa rua dessa, do lado desse muro, se não tiver ainda uma boa iluminação, em que não tem movimento, né, em que não tem vida, em que não tem a vigilância natural, né, que a gente chama que é a vigilância das próprias pessoas, né, em relação ao que está acontecendo na rua. Então, esses muros cegos que muitas vezes a gente acha, está cuidando da segurança de quem está dentro, mas está trazendo insegurança para quem está fora. E o plano diretor, ele vai tratar da vida dos espaços privados e dos espaços públicos. Então, vai cuidar da segurança dos espaços públicos, principalmente do coletivo, né? O coletivo sempre vai estar acima do individual. Então, muitos municípios, como aqui é o exemplo, por exemplo, da Prefeitura de Conde, que é uma cidadezinha na Paraíba, né, está tratando, né, com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, por exemplo, algumas questões relacionadas a muro. Então, por exemplo, aqui à esquerda vocês têm eles mostrando que os muros eles não podem ser cegos nessa cidade, tem que ter elementos vazados para que as pessoas elas possam se enxergar de dentro para fora, de fora para dentro, para que essa vigilância ela possa acontecer naturalmente, né, para que as ruas se tornem mais seguras. Aqui à direita você tem aqui como eles estão tratando alguns condomínios fechados, porque a briga muitas vezes fica assim, então não pode mais ter condomínio fechado na minha cidade? Pode ter condomínio fechado na sua cidade, mas olha como que Conde está tratando. O condomínio fechado é dentro desse pontilhadozinho que tem aqui, vocês estão vendo nessa área 2? Aqui, nesses quadradinhos e nesses retângulozinhos cinzas, são lotes com construções que podem ser comerciais ou residenciais, que vão estar dando para fora do muro, para a rua. Então, as ruas, elas continuam tendo vida, e os muros dos condomínios, eles continuam condomínio aqui, mas eu não tenho mais muro cego dando para as ruas, matando essas ruas. Então, eu continuo tendo a configuração do condomínio fechado, para quem opta por morar em condomínio fechado, nada contra, mas que esses condomínios fechados, eles não matem os espaços públicos, como a gente vê no caso dos muros cegos. Então, há alternativas criativas, inovadoras, Brasil afora, trazendo soluções para esses problemas que a gente vê, por exemplo, na questão da segurança pública que a gente tem, né, em grande parte das cidades. Aqui a gente tem também ilustrações mostrando que a cidade ela tem que privilegiar a todos e todas. Ela não pode, por exemplo, só privilegiar os carros, né? A gente vai ver mais especificamente quando a gente for falar de mobilidade urbana, mas eu sei que o Rodrigo, né, conversou bastante já com vocês sobre mobilidade urbana, não vou me deter muito nesse assunto, mas aqui é mostrando que a tendência geral hoje no mundo e no Brasil também, é ir transformando cada vez mais espaços que eram exclusivos para os carros, para espaços onde as pessoas elas se sintam bem em ficar, em se encontrar, em conviver, em trazer vida para a cidade, também trazendo mais segurança, trazendo lazer, trazendo sociabilidade, trazendo qualidade de vida, né, e trazendo mais ambiência urbana, né, que a gente chama. O plano diretor, ele também vai tratar... Deixa eu só fazer um comentário aí, né, que quanto mais a gente estuda sobre o comportamento do jovem, né, a gente percebe que está conectado com esse mundo da cidade, né. O jovem, as tendências mundiais, né, ele não tira mais carteira de motorista, né, ele não tem carro, ele tenta manter uma vida mais saudável que anteriormente, ele busca locais de convivência que não tem um custo muito alto para entrar, então não pode até entrar na boate depois, mas ele quer estar num lugar seguro para conversar antes ou depois daquilo, e claramente aquela figura que você mostrou ali, que a segunda eu sei que é da Alemanha, a primeira eu não sei de onde mas... É o mesmo lugar. É o mesmo lugar, né? É o antes e depois, Exato, é um negócio bem interessante isso.
E é uma tendência, eu trouxe fotos de fora, né? Mas a gente vê que é uma tendência muito grande no Brasil também, a gente começar a transformar esses espaços públicos em espaços para as pessoas, né? Que a gente chama, é o conceito de cidade para as pessoas. E o plano diretor, ele vai tratar sobre isso também, né? Quando ele vai discutir a questão das vagas de estacionamento, né? Que o plano diretor disciplina também. Cada comércio tem que ter no mínimo 2 vagas, 3 vagas, 4 vagas, privilegiando o espaço do automóvel, ao invés de exigir que as calçadas sejam mais amplas, arborizadas, mais confortáveis. Trazendo muito para a nossa realidade aqui, né? Que são vários municípios, boa parte do interior, mas muitos, todos com ambiente urbano bem adensado já também. É uma questão de incentivos, né? A gente tratou isso quando tratou de mobilidade, né? Como que vou botar o termo sociedade para ficar mais amplo, mas assim, como é que a política pública, né, vai trabalhar os incentivos corretos, né? Vai ter que ir medindo, né? Às vezes é por tentativa e erro, às vezes é pegando uma experiência de algum lugar, mas e sem dúvida essa questão do ambiente urbano, do estar seguro, confiante em andar numa determinada via ou numa praça em determinado horário, ele está conectado aí com as políticas públicas e os incentivos que são dados tanto para os comerciantes, os donos de condomínios, porque tem que ter um alinhamento. Não adianta também o poder público tentar impor algo que a sociedade local não vai aceitar, né? Por isso que o PDM, o plano diretor, ele tem essa participação também, né? Tem que ser pactuado, né? Junto à sociedade. A cultura local vai dar suas preferências ali também, né? Por isso que é importante a participação de todos nesse processo. E por isso que é importante o que eu chamo de pedagogia urbana, né? Que é você sensibilizar, conscientizar, mostrar, olha, deu certo em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Eu vi um depoimento uma vez do prefeito de Niterói, do Rio, que ele fez um trabalho de rua completa, que é tipo essa ilustração aqui da foto de baixo. Toda a rua... O Rodrigo mostrou para a gente o que é a rua mostrou completa. Que é a rua completamente transformada, né? Com as calçadas ideais, com acessibilidade e etc. Era um corredor comercial que passou a ser... Houve muita resistência dos comerciantes em relação à obra, né? Porque atrapalha, né? Porque acaba com o movimento do comércio, etc. E depois se constatou que a movimentação no comércio ela ampliou, quer dizer, todo mundo saiu ganhando, né? O pedestre, o comerciante, a sociedade como um todo. Mas assim, é isso que você está falando, não é impondo, é sensibilizando, é conscientizando, é debatendo, é dialogando, é mostrando, olha, porque às vezes as pessoas não querem o que elas não conhecem, nem o que elas conhecem, né? Elas têm medo do desconhecido. E outra coisa, quando a gente está falando de política pública, como você está falando, às vezes é muito difícil você, num plano diretor, você dizer, todas as ruas agora vão ser assim. Não pode ser assim também, né? Vamos fazer um projeto piloto, vamos experimentar em determinada zona da cidade, né? Vamos experimentando. A gente tem um conceito hoje no urbanismo que a gente chama de urbanismo tático, que são algumas, não sei se o Rodrigo mostrou isso também, que são algumas experiências que aqui no Brasil já tá muito comum, já está acontecendo bastante, que é, por exemplo, eu não sei se nessa rua cabe, por exemplo, uma ciclovia. Eu não sei se ela vai funcionar muito bem. Aí o que é que faz? Faz uma pintura temporária no chão, né? Começa a fazer as pessoas se acostumarem que aquilo ali é uma ciclovia, começa a disciplinar, começa a colocar só nos finais de semana e depois vai ampliando para os dias da semana e vai observando o comportamento das pessoas em relação àquela intervenção temporária. Funcionou, faz definitiva. Não funcionou, não deu certo, não se gastou dinheiro, né? Não se investiu, não brigou com a população, pelo contrário, a própria população foi sendo entrevistada e dizendo se está gostando, se não está gostando, se isso ou aquilo, e as coisas vão sendo implementadas aos poucos. Então, isso é que, na verdade, em termos de política pública, tem que ser feito, porque é otimização de recurso, né? É educação da população. A gente acabou entrando nas perguntas no meio da sua palestra, da sua fala, desculpa, mas aí você fica à vontade aí, porque a gente tem, no mínimo, aí mais 10, 15 minutos. Se você quiser
tocar aí para a gente conseguir abranger o que você planejou para a gente. Bom. Eu vou passar mais rápido, então, porque tem muita coisa. Eu preparei muita coisa. Eu estou mostrando aqui o que o plano diretor contempla, tá? As imagens, elas vão trazendo sobre o que o plano diretor trata, porque muitas vezes a gente tem uma visão limitada, né, sobre o plano diretor. O plano diretor só vai dizer onde pode construir, onde não pode construir, e não é. O plano diretor, ele vai dizer qual é a cidade que nós queremos, e tem instrumentos e tem formas de se conseguir fazer com que aquilo ali que a gente quer aconteça, tá? Então, o plano diretor vai tratar sobre as áreas onde tem menos privilégios, né, de infraestrutura, para que a gente não tenha essas desigualdades tão gritantes. Vai tratar sobre as áreas especiais de interesse social, que é para a produção de habitação de interesse social para a população de baixa renda, para que ela não fique tão distante do centro, para que ela não fique sem a infraestrutura necessária, como a gente viu agora, em época de pandemia, que foram as áreas que mais sofreram, que mais sofrem até hoje, por conta da falta de acesso à saúde, a falta de acesso à água, a falta de acesso a tudo. Tem muitos instrumentos no Estatuto da Cidade, né, que podem ser colocados no plano diretor a partir das necessidades que cada cidade tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ilustraçãozinha mostrando uma casinha que é uma casa tombada. Então, por exemplo, de repente vocês têm uma cidade aí que tem um patrimônio histórico que é muito forte, que é muito rico, que precisa ser preservado, mas há uma resistência muito grande de colocar o plano diretor para proteger essa área, porque os proprietários daqueles imóveis, eles vão dizer, mas eu podia derrubar essa minha casa aqui, construir um prédio e ganhar dinheiro com isso, mas eu preciso preservar por causa do tombamento e eu estou perdendo dinheiro com isso, eu estou perdendo recurso porque eu tenho potencial construtivo aqui que eu não posso utilizar. Aí o plano diretor vem e diz, não, você pode ter a transferência do potencial construtivo, que é o que é? Eu sou proprietária de um imóvel tombado, numa determinada área da cidade em que eu posso construir um prédio de até 4 andares, mas ao invés de construir um prédio de 4 andares no lugar dessa casa que eu preciso preservar, eu vou vender o meu potencial construtivo para uma outra área onde eu não tenha patrimônio histórico a ser preservado. Então, há formas, sabe aquela coisa de tira daqui e põe ali, para ajudar todo mundo, para preservar o que precisa ser preservado, né? Para poder potencializar o adensamento, da onde pode ser adensado, numa área comercial, onde eu tenho infraestrutura, eu posso construir mais? Por que eu não posso construir mais? Eu vou comprar, então, o potencial construtivo de quem não pode construir, que é o caso dos imóveis tombados, e com isso há uma compensação e um benefício para todos. Vocês conseguem entender? Esse aqui é um exemplo de um instrumento. É um exemplo para mostrar como o plano diretor pode lidar com situações muito específicas, né? Que a gente pode, inclusive, depois, se vocês quiserem me chamar para falar um pouco mais sobre isso, que são muitos instrumentos, né, que o Estatuto da Cidade traz, e que os planos diretores podem tratar especificamente nas suas cidades, tá? Pode ter potencial construtivo para áreas de habitação de interesse social, pode ter para diversas áreas, para diversas coisas. Aqui a importância da participação popular, que eu já comentei, né? Todo mundo precisa estar envolvido na construção, na elaboração do plano diretor do seu município. E aqui um exemplo, por exemplo, da última revisão do plano diretor de Porto Alegre, quais foram os eixos temáticos que a revisão do plano diretor de Porto Alegre contemplou. Aqui à esquerda você tem, falou de uso do solo, né? Definiu áreas para que houvesse desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, tratou sobre a mobilidade urbana e acessibilidade, infraestrutura, segurança, espaços públicos, habitabilidade das edificações, patrimônio histórico e gestão democrática e aprendizagem social, que é o que a gente chama. Então, aqui tem um exemplo muito bacana mostrando sobre tudo que o plano diretor deve e pode fazer pelo seu município. Basta a sociedade, por isso que eu não vou falar o gestor, a sociedade querer isso, né? Não vou falar muito sobre plano de mobilidade urbana, que também é um aspecto fundamental também na ambiência urbana, né, para a garantia da democratização da cidade, né, que a gente estava falando, para a gente ter cidades mais democráticas e inclusivas, eu preciso pensar
dentro dessa hierarquia aqui, né? Eu tenho muito mais pedestres, eu tenho depois os ciclistas, eu tenho as pessoas que usam transporte público e eu tenho as pessoas que usam veículos. E as cidades hoje em dia, elas trabalham de uma forma contrária, né? Privilegiando o veículo, mas eu não vou entrar nisso aqui porque o Rodrigo deve ter falado muito sobre isso. Mas é sobre isso que os planos de mobilidade urbana vão tratar. A gente traz aqui algumas imagens daqui de Aracaju especificamente, mostrando que essa democratização dos espaços públicos, no caso da mobilidade urbana, ela não acontece. Veja aqui um ciclista brigando entre a calçada, entre o carro e o ônibus, e o pedestre, e a tubulação, né, da infraestrutura e tudo mais. É uma briga, né? Não é um convívio, é uma briga urbana. Aqui a questão do deficiente, da pessoa com deficiência, que não tem acessibilidade. Aqui a questão da mulher, que é uma questão que a gente trata bastante hoje nos espaços públicos, como as mulheres, elas acabam por sofrer muito mais com a falta de qualidade de espaço urbano nas cidades, porque são as mulheres que vão levar seus filhos na creche, são as mulheres que saem para trabalhar, são as mulheres, em sua maioria, que são responsáveis por suas famílias nas grandes periferias das cidades brasileiras, e o quanto elas sofrem pela questão da falta de segurança, pela falta de conforto, pela falta de acesso a tudo, né, quando a cidade ela não promove isso para ela. Aqui alguns exemplos que o Rodrigo deve ter mostrado, né, do que é de fato que a gente espera, né, de cidades com mobilidade urbana de qualidade. É o pensar no ônibus, é pensar na ciclovia, é pensar na calçada livre de obstáculos, é pensar na acessibilidade e tudo mais. Falar um pouquinho sobre planos de habitação social, né, a importância dos seus municípios terem, paralelamente aos seus planos diretores, um plano muito forte, né, com diagnóstico sobre o seu déficit habitacional e pensar em como ter um atendimento prioritário para a população de baixa renda, né, com ações voltadas para que essas pessoas elas tenham acesso à terra e que elas tenham acesso a uma moradia digna. Falando aqui de moradia digna, não só a casa, distante do centro, mas aquela casa onde você tem em volta infraestrutura, tem espaço de lazer para a criança e para o jovem, onde tem acesso rápido para a escola e para o serviço de saúde, onde tem um transporte público, onde tem tudo, né, que todas as outras áreas da cidade também têm. E a gente, quando fala de habitação social, a gente não pode falar daquela habitação social padronizada, uniforme, né, esteticamente pobre, padronizada, como se todas as pessoas fossem iguais, né? A gente tem muitos exemplos de habitação de interesse social no Brasil, inclusive, em que mostram que podem ter qualidade, sim, e com baixo custo. E tem muitas prefeituras, aqui um caso da prefeitura de Conde também, em que trabalha a habitação de interesse social, não só com a construção de novas habitações, mas também com a melhoria, né, da habitabilidade das construções já existentes. Então, tem um programa lá de escritório de projetos, lá na prefeitura do Conde, que está sendo disseminado em muitas cidades no Brasil também, em que a prefeitura ela tem um escritório específico para cuidar dos projetos e execução só para melhorias das habitações já para a população de baixa renda já existentes na cidade também. Porque muitas vezes as prefeituras dizem, mas não tenho dinheiro para construção, o governo federal não está liberando, não tenho mais Minha Casa Minha Vida, eu não tenho mais programa federal que me subsidie para poder fazer conjunto habitacional, mas existem outras formas da gente melhorar, né, a habitabilidade, né, e melhorar a vida das pessoas das nossas cidades também, e essas são algumas formas aqui mais simples, que já são um grande avanço na vida dessas pessoas. Shirley, Oi. Recentemente, conversava com um amigo meu, que é da área de arquitetura, e a gente falava da preocupação com esse adensamento das habitações sociais, que eles criam os grandes conjuntos, levam as pessoas para lá e falta escola, falta ônibus, às vezes falta água e assim por diante. Isso. E esse amigo falava de um projeto que ele, inclusive, liderou certa feita, que é pegar uma cidade já constituída e fazer pequenos núcleos, aproveitando a infraestrutura existente. Você tem alguma experiência nesse sentido? Você entendeu? Olha, eu pego os bairros já existentes que têm infraestrutura e faço um adendo ali, colocando. Isso traz
um conforto social para as pessoas muito grande, porque vai conviver com esse núcleo já existente, e o volume, ao invés de eu fazer, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto residencial com 3.000 pessoas, você tem que levar toda uma infraestrutura para atender esse contingente. Exatamente. Se criássemos pequenos núcleos, parece que já tem algum estudo Brasil afora nesse sentido. Você tem alguma coisa? Tem muitas experiências no Brasil não é reciclagem, me faltou a palavra agora, mas é de trazer as pessoas que moram mais nas periferias da cidade para morar nos centros das cidades em imóveis que estão hoje abandonados, né? A prefeitura ela pegar esses imóveis que estão inacabados, né? Quer dizer, aqui a construtora faliu e aquele prédio ficou abandonado ali por anos. A prefeitura ela se apropriar desses imóveis e reformar e adequar para que essas famílias elas venham morar mais no centro da cidade, próximo ao trabalho, né? E próximo a todos os serviços públicos, né? Que tem já naquele espaço, né? Perfeito. Ok. Eu vou passar aqui rápido, porque aqui é uma agenda que está sendo bastante discutida hoje em dia. Planos diretores hoje, quando a gente fala de elaboração de planos diretores, a gente hoje sempre tem que estar falando que todos os princípios, as diretrizes desses planos diretores têm que estar alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é essa chamada Agenda 2030, que está sendo discutida, foi discutida amplamente, né, por muitos países, né, no mundo inteiro, tocados aqui pela ONU, e que a gente não pode hoje deixar de falar sobre isso. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em Agenda 2030, Plano Diretor e Agenda 2030, são planos diretores que estão considerando o atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mais especificamente em relação ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 11, que é o que vai tratar sobre as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, que ele é mais conhecido como ODS urbano, que é o objetivo que vai tratar sobre as cidades. Então, eu vou passar rapidamente aqui sobre quais são as metas desse objetivo, que é muito do que a gente já falou até agora, né? Esse primeiro aqui é sobre habitação de qualidade, o segundo é sobre mobilidade urbana, o terceiro é sobre participação popular, né? Você ter gestão participativa o tempo inteiro nas questões urbanas, o quarto sobre a importância da valorização do patrimônio histórico, o quinto sobre a questão das catástrofes, dos desastres relacionados à enchente, a deslizamento e etc., né? O cuidado que a cidade tem que ter com essas catástrofes, entre aspas, né? Mas que muitas vezes é porque as cidades cresceram em áreas que, na verdade, eram inabitáveis, né? Mas acabaram ocupando, e os desastres que hoje são considerados naturais não são, na verdade, naturais, né? São desastres provenientes dessa ocupação desordenada de fato. Em relação a impactos ambientais e o equilíbrio entre ambientes construídos e não construídos, é a questão dos espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Aqui eu fiz questão de colocar uma foto de uma cidade aqui no Brasil, em que tem um muro que está escrito o seguinte: quantas mulheres já foram assediadas nessa rua? Que é mostrando justamente que as cidades, se elas não incluírem, né, não forem seguras, não forem confortáveis, não forem inclusivas para esses públicos específicos, como é o caso das mulheres, das crianças, dos idosos e das pessoas com deficiência, elas não são cidades com qualidade de vida, né? Elas não são cidades que são democráticas, elas não são cidades que são para todos. Então, se numa rua uma mulher ela tem medo de passar, porque ela pode ser assediada, ela pode ser violentada, se tem uma rua em que uma pessoa com deficiência ela não pode circular, porque não tem rampa, porque tem obstáculo, porque tem buraco, essa cidade tem alguma coisa de errado, né? Então, tudo isso tem que ser observado quando a gente está tratando de instrumentos de planejamento em relação ao ambiente urbano. E, por fim, aqui eu queria trazer para vocês, eu acho importante para vocês que estão nesse debate, né, que estão enriquecendo esse debate aí relacionado às eleições municipais,
O Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo lançou uma carta aberta recentemente à sociedade e aos candidatos nas eleições municipais 2020, que vocês podem acessar lá no site do Conselho, em que vai trazer alguns princípios também fundamentais que têm que ser observados e que muitos a gente já comentou aqui. Os princípios fundamentais é colocar as pessoas no centro das políticas urbanas, é tratar a cidade, as políticas urbanas, de forma inclusiva e integrada, como a gente já comentou aqui também, que as políticas urbanas elas sejam pensadas de uma forma contínua e não somente para uma gestão, mas dentro de outros instrumentos de planejamento maiores, como os planos plurianuais, por exemplo, que tem que haver uma articulação territorial, daí os consórcios intermunicipais eles serem hoje uma bandeira, né, fortemente defendida para que de fato essas políticas elas possam ter uma permanência, né, uma continuidade garantida, e a participação popular nos processos decisórios também em todas essas políticas urbanas. E lá nessa carta vai ter o detalhamento, né, de tudo que a sociedade ela precisa conhecer, cobrar dos candidatos nessas eleições municipais. Se isso está nos planos de governo, se não tiver no plano de governo, como é que eles pretendem pensar as cidades deles, né, depois que eles ganharem as eleições, em relação às cidades, em relação a todas essas questões aqui. Se eles não estão pensando, eles estão atrasados, né, eles precisam começar a pensar. Tem uma cartilha aqui que vocês podem ver também, que essa aqui está no site do CAL, Santa Catarina, que traz fundamentos para as cidades 2030, baseado, que é aliando o que tem que ter num plano diretor, já implementando os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que a gente comentou agora há pouco. É um material muito rico também para vocês consultarem, tá? E aí a gente vem falar dos desafios, né? E aí, a gente tem plano diretor, a gente contou com a participação da sociedade, né? A gente colocou todos os instrumentos urbanísticos e legais lá bonitinhos, conforme, né, regra lá a lei do Estatuto da Cidade. Mas aí vem os grandes desafios que não são nem só para a questão das políticas urbanas, né? Mas é para a gestão pública como um todo, né? E que os gestores mais reclamam, né? Falta equipe, falta recurso técnico, falta recurso financeiro, falta muitas vezes dados, tem as dificuldades políticas, tem uma legislação muito complexa que muitas vezes as pessoas elas não têm domínio desse arcabouço legal que nós temos disponível, né? O Brasil ele não peca pela falta de legislação, né? Ele peca pela falta de preparo da gestão, de equipe, de recurso, de dado, né? De recurso pessoal, de recurso financeiro, de tudo. A questão da ausência da cultura de um planejamento também, né? As gestões pensarem em planos diretores, não dentro das suas gestões, mas para curto, médio e longo prazo. Não só os planos diretores, mas todo o seu planejamento estratégico, né? Que inclui todas as outras políticas setoriais também, sociais, de educação, saúde, assistência social, segurança, etc. A gente sabe que para as gestões que não trabalham com planejamento, as urgências cotidianas, né, elas acabam consumindo muito, né, recurso, desperdício, né, de recurso, e acaba fazendo com que essas gestões elas não pensem em estratégias que sejam muito duradouras, né? E também um outro pecado muito comum, né, em todas as gestões, é a falta de integração das secretarias. É a Secretaria de Planejamento achar que ela sozinha que ela vai cuidar do plano diretor, que ela não vai precisar da segurança. A Secretaria de Segurança ela não sabe que a questão do muro na cidade, por exemplo, no plano diretor, vai interferir na criminalidade, ou seja, são secretarias que não se conversam e não entendem que os seus problemas eles podem ser resolvidos de forma integrada se eles pelo menos dialogarem, né, conversarem, né, e planejarem juntas as suas ações na gestão pública. Então, eu acho que é uma cobrança muito forte que a gente tem que fazer também para as gestões, por favor, conversem, por favor, integrem os seus dados, por favor, otimizem as equipes que vocês têm, porque a mesma equipe que está fiscalizando uma infração de trânsito, por exemplo, é uma equipe que pode estar olhando alguma coisa que está sendo feita errada em relação a uma construção inadequada e comunica para a equipe da fiscalização de obras, né? O problema é que as pessoas não se conhecem, não dialogam, não conversam sobre suas ações de forma integrada, e aí ninguém sabe o que ninguém está fazendo, né? Ninguém sabe o que o outro está fazendo, e aí acontece o que acontece nas nossas cidades, né? E por fim,
Né? O planejamento urbano, na verdade, é o planejamento da cidade como um todo, é a base física, né? A base territorial onde todas as outras políticas vão acontecer, né? Então, isso tem que acontecer obrigatoriamente de forma integrada, com a participação da sociedade. São os desafios, né, que o Brasil precisa enfrentar, e eu acredito que somente enfrentando esses desafios, eu acredito que com esse papo que nós estamos tendo aqui, que vocês estão tendo com outros atores também, né, de outras áreas, eu acho que o caminho é esse aqui, sabe? É dialogar, é abrir cabeça, é abrir mente, é participar, e é cobrar também, né, das gestões públicas para que a gente possa, de fato, ter cidades mais prósperas, mais humanas, mais democráticas, mais socialmente justas, mais ambientalmente saudáveis, tudo que a gente espera, né, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, e assim sucessivamente. Então, eu acho que é isso, assim, uma fala bem longa, né, falei muito, passei muito do tempo. Nada. Me desculpem. Não, eu posso obrigadão, passar esse material aqui para vocês consultarem melhor aí os links que eu dei, etc. E espero que eu não tenha sido muito atropelada aqui a apresentação. Não, brigadão mesmo. Eu acho que o recado que fica para a gente e as nossas associações aqui já participam, né? Recebi hoje um e-mail do Messi falando da participação deles na comissão lá do PDU, do PDM de Cachoeiro. Então, acho que fica o recado, né? É participação. Não pode deixar achar que, não, meu vizinho vai lá, aquela associação outra vai lá. Eu acho que tem que compartilhar, tem que participar, né? É muito comum a gente ver quando reclama, né? Quando sai alguma notícia, não, tal decisão foi tomada dentro do PDU, do PDM, e aí quando você vai olhar, você não participou, você teve chance de participar. Teve audiência, teve reunião. Você não foi atrás do vereador que você conhece para falar que aquilo era um absurdo ou não, que aquilo outra coisa precisava ser feito. Exatamente. E aqui a gente está conversando com associações empresariais que têm esse poderio, né? Tem essa legitimidade para conversar com os gestores e outros atores municipais para pensar o futuro dos municípios. E aqui tem municípios aqui que são limítrofes, né? Apesar de não ter área urbana limítrofe, mas tem municípios aqui que tem que conversar também, os PDMs dos dois lados, né? É interessante que tenha essa conversa para saber o que está acontecendo dos dois lados. Tem que ter políticas intersetoriais integradas obrigatoriamente, né? A gente tem cidades que as pessoas moram numa cidade e trabalham na outra, né? Que uma é dormitório da outra, então o transporte público, por exemplo, não tem como não ser integrado. Há questões dos lixões, né? Cada município batendo cabeça aí para resolver seu lixão, quando pode ser resolvido através de consórcio, né, intermunicipal, né? São tantas questões, mas aí fica cada um na sua caixinha, e dentro da sua caixinha tem as mini caixinhas também, que são as secretarias também, que a gente vê demais, que não conversam, né, que não se integram. Então, enquanto a gente tiver essa política, né, de uma forma geral, né, sem essa cultura do planejamento e de olhar fora da caixinha, a gente não avança. Mas a gente de fora, né, da gestão pública, se a gente conhecer, se a gente entender e tiver espaço para cobrar, aí a coisa começa a mudar. Pessoal, a gente já passou do tempo, mas fiquem à vontade aí para fazer perguntas aí também para a Shirley, tá? Eu quero mesmo agradecer, foi uma oportunidade rica que nós tivemos de conversar até com pessoa de outra área, que não da administração, para nos dar esse olhar. Parabéns, Shirley, pelo seu trabalho. E com certeza, já que você ofereceu a agenda para o Orlandinho, em nome dele eu quero pedir para ele te convidar outras vezes. Tá ótimo. Eu venho com o maior prazer. Vocês não sabem como eu adoro falar disso. Nossa, cada imagem daquela ali que eu apresento para vocês, por mim eu poderia ficar falando, porque é tanta realidade, né, em cima de cada aspecto desse, que precisa ser dividido, precisa ser melhor esclarecido, e que as pessoas não se dão conta muitas vezes, né? O leigo,
ele não tem noção que ele está passando numa rua com um muro fechado e o quanto que aquilo traz de consequência, né, negativa para a vida das pessoas que não estão dentro de um carro, por exemplo, né? Eu estou dentro do meu carro, eu estou seguro, estou fechadinho, estou com ar-condicionado, eu não estou preocupado com quem está naquela calçada, no escuro, à noite, né, sem conforto. E eventualmente somos todos pedestres, né, ou ciclistas. Cada fase do dia a gente está em papel, não dá para achar que a gente vai ficar dentro do carro o dia inteiro. Exatamente. Né? Essa visão é para a gente mesmo. Essa bolha não existe, né? Na verdade, ela não existe. Tem um livro do O Roberto muro alto das construções não protege ninguém, porque em algum momento você tem que sair. Eu nunca me esqueço, quando eu morava em São Paulo, a experiência de uma pessoa que fez um muro com 3,5 metros de altura. Um belo dia, na hora que ela abriu o portão para sair, foi rendida e teve o sequestro, perdeu dinheiro. A pessoa foi embora para a Inglaterra, porque ela tinha muito poder aquisitivo, mas ela disse, agora eu estou começando a ver a burrice que eu fiz. Porque se eu tivesse ido lá para o coletivo fazer um trabalho de base, provavelmente eu não estaria sendo atingido aqui agora. E é muito triste a gente ver isso, mas é uma realidade que a gente tem todos os dias. Não é a altura dos muros que vai nos proteger, é ir para a rua ajudar na criação de políticas públicas que nos dê segurança, conforto, e que compartilhe, que dê oportunidade, né? Principalmente, oportunidade para todos. Ô Bessa, tem um livro do Roberto da Mata, né? O Roberto da Mata, ele trabalha muito essa questão do ambiente de casa e da rua, né? Então, ele sempre traz o nosso comportamento com pessoas que a gente conhece, que tá dentro do nosso convívio, que a gente tem controle, com pessoas que a gente não conhece. Ele pegou esse conceito e aplicou para o carro. Foi até um trabalho do Detran aqui, junto com a Futura também. E ele escreveu um livro trazendo esse conceito, falando como que a gente, quando entra no carro, se alguém avança uma coisa, você não sabe quem está do outro lado. Então, você mete a mão na buzina mesmo. Você não está vendo quem está. Todos são inimigos, né? Fora do carro. Aí, são todos nossos inimigos. E aí tem um desenho da Disney, do Pateta. Eu passo muito para os meus alunos aquele vídeo. Traduz exatamente isso que está ali. Ele está no carro, o carro vai ligar e vai... Aí ele vai ficando nervoso. Ele começa a se transformar. Aí ele sai do carro. Caos na cidade, e ele sai assim como se nada tivesse acontecendo, dá bom dia, cumprimenta, toma café. E é isso. Cada momento da nossa vida a gente vai agir. E não é privilégio ou defeito de ninguém, é a realidade, simplesmente. Realmente, quando a gente está no carro, a gente faz isso, a gente não percebe. Né? E aí, na hora que a gente estiver do lado ciclista, ou pedestre, ou dentro do ônibus, que a gente vai... Será que a gente vai refletir? Pô, será que eu fiz isso? Não. Isso para quem está no carro, para quem está dentro do seu muro, né, no seu condomínio, que acha que está seguro, e quem está lá fora, paciência, né? Eu estou segura, eu estou protegida, e lá fora... Enfim, eu estou no meu bairro de classe média, quem está na periferia, infelizmente, está com seus problemas, né? Então, essa falta de empatia urbana, né, também, ela gera muito essa frieza, essa insensibilidade e, muitas vezes, essa falta de participação das pessoas, né? Porque minha vida está ok, então, para que eu vou brigar, né? Para que eu vou numa audiência pública com o prefeito, com a associação de morador, para que eu vou me misturar, né? Muitas vezes o pensamento é esse, porque minha vida está ok... e não pensa no coletivo, né? Então, essa falta de empatia com o coletivo também, ela prejudica um pouco, né? A gente está precisando um pouco sair e eu acho que olhar. Aí, Shirley, agradecendo mais uma vez, né? Aí, Bessa, fica à vontade, eu passo contato, eu faço a ponte, se quiser conversar mais depois. Ótimo, maravilha. O recado é esse, né? É participar. Tanto enquanto associação empresarial, né? Mas também enquanto pessoa física, né? Quando vão ter as questões, tem as regionais que vão discutir a questão do PDU e os outros temas também, né? A gente pegar essa pauta de ambiente urbano, dá para desdobrar bastante ela, né? Orlando, muita coisa. Eu acho que o Frank está com o sinal aberto aí querendo fazer uma contribuição. Diga aí. Diga, primo. Primo, não querendo tomar muito tempo aí, que se deixar de falar mesmo, Chile, né? Esse assunto é tema, né, do nosso dia a dia, lógico, né? Você falou lá atrás dessa adequação das cidades, né, em tático, como é que é?
Urbanismo tático. Urbanismo tático. Aquele né? das experimentações. Exato, né? E me lembrei também que tem a ver a questão cultural, né? Cada local tem sua cultura. Sim. Aí vou levar minha cidade, que é um pouco regional aqui do estado, né? Vamos falar do norte só. Aqui na minha cidade é difícil você não ver residência com cerca elétrica, muro alto, cerca elétrica e câmera de vigilância. É quase, tipo assim, pacote padrão, kit padrão de sobrevivência na cidade, né? Que não vale nada. E quando eu viajei para Florianópolis, eu reparava como que os muros eram baixos, que não tinha cerca elétrica. Aí eu falo, meu Deus, o que é isso? Que maravilha, E que você lugar. fica, nossa, aqui não tem crime, né? E não exato. Então, e não é mas essa a questão, né? não é porque quem vem de fora para Linhares fica horrorizado, pensa que é super violenta a cidade. E assim, não é dessa forma, né? Não. Tem, mas assim, não é dessa forma. Então tem essa cultura do medo que leva-se a esse muro cego, realmente, que aí, olha só, que você falou, isso me atentou, que gera uma violência, né? Você botou no muro alto, em vez de... Você se protege, mas desprotege a rua. Aí seu filho não pode ir para a rua, porque é violência. Exatamente. Branco, tem um livro do Pablo Lira, que era diretor técnico do Instituto Jones aqui, e chama Arquitetura do Medo. Ele traz justamente esses aspectos da cidade, ele traz fotos, ele traz detalhes técnicos, né? Como que essa construção não planejada ou não combinada com todo mundo, ela reforça isso. Claro que a gente entra em questões aqui inúmeras, Sim. Questões inclusive ideológicas, questões inclusive de liberdade de individual, de questões de propriedade privada, que aí é tema para 10 anos para conversar. Que aí entram os interesses diversos, né? São legítimos também, mas aí tem que ser colocado na balança, né? Em algum momento. Tem que fazer essa discussão, pelo menos, botar a conversa. O problema a gente só vai chegar na raiz do problema quando a gente falar sobre o problema. Né? Isso. Então, e os planos diretores, eles nunca vão ser fruto de consensos, né? Eles sempre vão ser resultados de sessões, né? Eu cedo um pouquinho aqui, você cede um pouquinho ali. Agora, se só houver um interesse, né? Imobiliário, por exemplo, né? De crescimento, de adensamento, de não preservação e etc. E só esse ator estiver lá falando e ajudando o gestor, aí é esse o plano diretor que vai surgir. Mas se tiver uma sociedade sendo ouvida, associações, né, moradores, periferias, população em geral, entidades de classe, enfim, conversando também e sendo ouvidas, aí vão ser não consensos, né, mas interesses diversos sendo atendidos. Então, mas aí cabe de fato ao gestor essa abertura, né? Porque a gente sabe muito bem que tem gestores que são abertos, né, à participação, e tem gestores que não gostam de participação. Né? Aí cabe aquela coisa de bater na porta e arrombar, né? Aí tem que chegar chegando. Exato. Gente, precisamos liberar a Shirley, que já falou bastante pra gente. Você vê que eu vou conversando também, né? Eu vou embora. Bom, essa interação foi muito boa também para a gente aprofundar. Eu, embora já tenha lido, já tenha visto algumas apresentações, eu acho que consegui hoje aprofundar ainda mais a importância do PDM. Já tentei trabalhar com isso no ponto de vista do desenvolvimento do regional. É bem interessante como é que é um instrumento que, se bem feito e se bem utilizado, exatamente, ele gera desdobramentos que, vamos botar assim, tem uma sequência lógica ali, né? Tem um sistema funcionando que termina não, né? Que tem sustentação nesse plano diretor. Bem legal, obrigado, parabéns pelo trabalho. E obrigada a vocês. Isso. Tá bom. Até as próximas. Tá tchau. Vamos marcar o segundo tempo, né? Vamos sim. Anotei aqui o e-mail de alguém. Michel. Isso. Tá, para mandar a apresentação. Comigo, coloco Mando no grupo com você também. Tá bom. Tá bom?
Beleza, Obrigadão. combinado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau.